Então, Breno, Leroy, Rodrigão, obrigado por vocês estarem aqui comigo, cara. Acho que a gente tem muito para falar sobre esse mercado de tecnologia, né, e como se diferenciar, né? Todos são founders, então é muito bacana a gente conhecer um pouco mais das soluções de vocês, então vocês vão ter um espaço para falar sobre isso também, mas entender como que vocês, né, que estão todos aí crescendo muito e entregando muito resultado, estão se diferenciando no mercado, né? Então, primeiro se apresentem, Breno, Leroy, Rodrigo, em ordem, e aí a gente segue o papo. A ordem é o nome que você está chamando? Valeu. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma satisfação estar aqui, um tema que a gente gosta muito de falar e que eu espero que quem esteja escutando a gente aí também tire algum aprendizado, que seja uma troca entre a gente aqui também, né? Então, como você já falou, meu nome é Breno, eu sou da Conexa, nós somos um software de gestão financeira especializado em SaaS, em empresas de recorrência de uma forma geral. Estamos no mercado já aí há quase 10 anos, a gente já atende aí mais de 2.000 clientes no Brasil todo e fazendo uma jornada bem bacana aí de aprendizado e de se diferenciar, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, como é que a gente vem fazendo para se diferenciar de uma forma geral. Boa, boa demais. Leroy. Boa, sou Leroy Oliveira, sou CEO, founder da L2, então uma empresa de outsourcing de tecnologia, profissionais de tecnologia, a gente monta times para fazer alocação e muito legal estar aqui, obrigado pelo convite e é muito interessante trocar essas visões com outros fundadores, né, que também passam por situações semelhantes que a gente passa no dia a dia e essa troca eu espero que seja muito rica, que a gente possa contribuir, trocar e ver como se diferenciar, né, nesse mercado de tech. Boa. Rodrigão. Beleza, sou o Rodrigo, CEO e founder do Guia da Alma. A gente é uma plataforma de saúde mental para empresas. Ajuda as empresas a reduzir burnout, aumentar a produtividade, combinando terapia humana e o poder da IA. Então, esse é o nosso trabalho. Estou feliz aí de estar com vocês, trocar essa ideia. Sou designer de formação, então esse tema branding, diferenciação, para mim é bem importante. Curti o convite aí. Valeu, João. Boa, boa demais, galera. Então, turma, vamos começar com uma perguntinha clássica aí, mas hoje, nesse momento, a gente vê que, basicamente, tudo que a gente vê, né, um evento como esse, Startup Summit, cheio de startup, um monte de gente circulando, um monte de stand, né, e a gente para olhar cada um deles e a gente vê que a grande maioria é muito parecido, né, esse é uma conversa que já circulou várias vezes nos corredores que a gente tem conversado, e a gente percebe que basicamente é isso, né, as empresas estão ali, elas estão se posicionando de alguma forma, mas no final das contas, a conversa acaba indo para um lado. No momento atual, a gente tem muito hype, muito buzz em alguns temas específicos, então a gente fala muito de IA, a gente fala muito de automação, né, o software que é em nuvem, enfim, vários pontos, né, algumas coisas que são mais recentes, outras que nem tanto, mas em geral a gente vê que o discurso é muito o mesmo, assim, né, então, pô, vocês aí que estão na pele de fundadores que precisam entregar valor para o mercado, precisam se diferenciar, né, como que vocês têm encarado esse desafio, né, como que vocês estão fazendo para a empresa de vocês, né, ser percebida como diferente, né, ganhar algum tipo de destaque, né, conta mais aí, galera, pode começar. Fiquem à vontade aí, então, não tem Posso ordem. comentar um pouco sobre... eu acho que tem um pouco a ver com propósito, né? Então, acho que principalmente no mercado de startups, que a gente está no Startup Summit, então acho que dá para ver muito isso. Na hora que o empreendedor ele pensa em criar um negócio, ele tem um objetivo, um propósito. E quando isso fica claro para as pessoas, eu acho que isso é uma diferenciação, né? Então, a gente, enquanto L2, a gente tem... Isso na nossa estrutura mesmo, a gente entendeu que o que a gente melhor faz é encontrar profissionais de alto nível. Então, como que a gente fez isso? A gente buscou profissionais, principalmente no final da etapa de graduação, e faz uma formação com esses profissionais. 80% dos nossos profissionais são... Formados dentro de casa. Formados dentro de casa. E a gente entendeu que isso a gente agrega para duas partes do mercado, que é um para o nosso cliente e outro para o nosso próprio profissional. Então a gente tem no nosso centro da nossa estratégia é que o profissional está de um lado e o cliente está do outro, e a gente se preocupa tanto com os dois, com a satisfação dos dois, né? Então eu só tenho uma entrega de sucesso para o meu cliente se o meu profissional ele está satisfeito fazendo aquilo que ele está fazendo. Uhum. Porque daí ele está fazendo aquilo com uma energia, com uma emoção, com uma vontade, como a gente está vendendo profissionais de tecnologia. Com certeza. Se eles estão fazendo aquilo com empolgação e vontade, o cliente vai ficar super bem atendido, super bem feliz. Com certeza, até porque você constrói a empresa, você constrói o time, mas quem entrega é o time, né? Então Exatamente. Você não tem um time bem treinado, né? E, cara, então tu diria que tu tem educação também no centro do teu negócio, apesar de ser um negócio de tecnologia? Sim, educação e a evolução daquelas pessoas, né? E aí essa evolução das pessoas faz com que o cliente evolua. Então a gente busca clientes que buscam evoluir também. E aí essa ideia cultural disso, de que pessoas, empresas que estão buscando transformação, que estão buscando inovação, são quem a gente busca, e quando a gente consegue isso, dá tudo certo.
Não, coisa linda. Cara, eu gostei disso porque essa questão do propósito, quando ela é bem comunicada, ela diferencia mesmo, né? No nosso lado, o Guia da Alma sempre nasceu com o propósito de impactar as pessoas, de facilitar o acesso a cuidado, acesso à saúde mental. E isso está com a gente até hoje. A missão da empresa é essa, é transformar pessoas. E isso, na hora de criar um roadmap de produto, na hora de fazer a comunicação, a gente tem que tomar decisões embasadas nessa missão, né? E isso tem muito a ver com a forma como a gente conduz com o nosso cliente a jornada de engajamento, porque não adianta você colocar um benefício para sua equipe se cuidar e ninguém utilizar. Isso aí é churn na certa, ninguém quer churn, né? Então o que a gente faz é ter ações proativas para adesão, mas não com a finalidade de reter o cliente. Reter o cliente é uma consequência. A finalidade é atingir a nossa missão, que é impactar realmente as vidas das pessoas, e a empresa percebe e cresce com isso. E aí a retenção é só uma consequência, né? Então esse é um ponto que eu achei legal, porque parte desde a nossa missão de tipo, é para ser usado, para gerar impacto nas pessoas, e é isso que vai fazer os resultados das empresas crescerem. Então gostei disso. Coisa linda. Muito bom, vou pegar o gancho assim, tentar também levar a conversa para um outro lugar também, pra gente ter umas ideias diferentes. Primeiro que eu super concordo, acho que é um ponto chave a galera de fato ter esse propósito, e também o Rodrigo falou de uma coisa que é a comunicação disso, né? Então às vezes as empresas, a pessoa, o empreendedor até tem um propósito, mas ele não consegue comunicar isso para fora ali, né? Quando a gente olha para as startups, a gente vê muita gente que é da área de tech, de desenvolvimento, de tecnologia, mas que não entende de negócios. Então hoje, uma das coisas, até pegando o caso da gente aqui na Conexa, de diferenciação, assim, é não olhar só para produto como produto e olhar para o negócio como um todo, assim. E o propósito, ele passa por isso também, porque às vezes a pessoa está desenvolvendo uma coisa, mas ela não tem muita clareza de o que ela quer ali, o que ela quer ajudar, o que ela de fato quer fazer, e fica preso no produto, preso na tecnologia, e parece que ele se apresenta, né, você vai aqui visitando os stands e alguns se apresentam assim, o meu produto e tem IA, e tem isso, e tem aquilo. Cara, mas apaixonado pelo produto, né? Mas você não sabe nem o que ele faz, assim. Ele até pode ter um propósito e não tá sabendo comunicar, ou pode não ter um propósito. Sim. Mas eu acho que isso é um ponto de diferenciação, assim, quando eu olho pra jornada da Conexa, que é engraçado, eu sou desenvolvedor, mas não tem uma linha de código minha no Conexa. Então, assim, isso já fala um pouco dessa virada de chave, do tipo, entender de tecnologia, saber, ok, produto e tal, mas não é isso que a única coisa que vai fazer o teu negócio dar certo. E generalizando assim, talvez essa seja uma das principais coisas que fazem os negócios não dar certo. É ficar olhando só para a tecnologia, não olhar para o propósito, não olhar para outros objetivos do negócio, de ajudar as pessoas, como foi o caso que o Rodrigo trouxe, enfim, né? Olhar para o propósito, entender que não é só sobre o produto, eu acho que foi um pouco do que vem fazendo a Conexa se diferenciar assim no mercado de tecnologia de uma forma geral. Não, legal, cara. E como é que tu olha para o propósito da Conexa? Assim, o que é o propósito da Conexa hoje nesse momento? Boa, excelente pergunta, e pela oportunidade de responder, né? Assim, o Conexa, eu vou contar falando a história de clientes, assim, né? Tem uma situação bem real que aconteceu com a gente, de uma cliente que ela contratou o Conexa e algum tempo depois ela mandou uma mensagem na praia e dizendo assim, cara, tinha muito tempo que eu não tirava férias. Então, assim, aquilo toca, sabe? É tipo... E aí é um pouco do que é o propósito do Conexa. O que a gente consegue fazer hoje é transformar financeiros que são muito operacionais, fazendo trabalho repetitivo, emitindo nota fiscal na mão, boleto na mão, gerando relatórios, mexendo com a planilha de Excel, fazendo um monte de coisa ali repetitiva, e fica naquela dependência da pessoa, que a pessoa não consegue nem tirar férias, ou enfim, né? Para a empresa é ruim depender da pessoa, para a pessoa é ruim porque ela vira quase que um robô ali dentro fazendo coisas operacionais. Então o Conexa hoje ele tem esse propósito, assim, de ajudar as pessoas a sair desse lugar operacional e transformar um financeiro mais estratégico, onde ele olhe para os dados, onde ele tome decisões estratégicas, direcione o seu negócio com base em números da realidade da operação da empresa. Então tá muito atrelado a isso, e a gente já vê isso na prática, é muito realizador, assim, né? Como o próprio, acho que todos vocês aqui têm empresas e sabem a felicidade que é quando a gente vê isso acontecer na ponta, né? Eu acho que diferenciação tem muito a ver com duas coisas: clareza e transformação. Acho que a clareza é um ponto importante. Eu até estava falando com o Leroy mais cedo, e muitos dos problemas que a gente vê, às vezes, em negócio, são reflexos de uma dificuldade de entender e de ter clareza sobre o próprio negócio, né? De entender o que eu realmente faço, o que o cliente da Conexa, como que ele entra de um lado e sai do outro, né? O que faz essa virada de chave? Por exemplo, no caso da Conexa, no final do dia, talvez você não esteja nem vendendo um software financeiro, você está vendendo as férias do cara que não tira férias há 2 anos, ele está comprando férias e não sabe, entendeu? Perfeito, e isso mexe o ponteiro, porque quando o cara se conecta nisso, é muito relevante, sabe? Então, você ter essa clareza, você entender como que você faz essa transformação no seu cliente, cara, você
ganha um grande passo essa diferenciação. Porque daí tem um outro ponto, né? Eu acho que quando a gente fala de marketing, de mercado, de vendas, até mesmo de produto, às vezes a gente esquece que, por mais que a gente seja B2B aqui, né, que a gente esteja vendendo para empresas, lá atrás tem uma pessoa e que, além disso, nessa jornada, a gente tem várias pessoas envolvidas, né? Então, você tem, por exemplo, o benefício que a empresa vai ter, porque, pô, eu sou cliente Conexa, pô, minhas contas estão em dia, estão organizadas, eu tenho visibilidade, eu sei o meu CAC, eu sei o meu churn, eu sei minha MRR, eu tomo as decisões estratégicas, mas, além disso, eu tenho outras coisas que o João Pessoa tem benefícios que não são os benefícios da empresa, que é mais tempo para ficar tranquilo, dormir, né, tranquilo lá, porque não está pensando em despesa, em financeiro, em número ou em outras coisas, e todos vocês acabam impactando nisso, né? Então o Rodrigo, que tem o CEO lá do outro lado, que contratou o Guia da Alma e tá mais tranquilo, tipo, pô, meu time baixou a ansiedade, agora meu time tá mais, pô, tá legal ali, a galera, puta, o cara tava preocupado que ia ter turnover e o time entra e fica na loucura, porque... Modéstia à parte, startup é loucuragem, né? A gente sabe que vai ter muita correria, vai ter muito trabalho, o que não é um problema, desde que esteja organizado, num quadro que faz sentido, com saúde mental, cuidando das pessoas, né? Tendo dados para basear as tomadas de decisão, né? Então acho que isso faz muito sentido, assim. E vocês como fundadores, né? Puxando para um outro lado mais uma vez... o que vocês, como fundadores, hoje, né, fazem para se diferenciar no mercado, né? Hoje a gente está vendo um movimento forte de founder-led growth, de pessoas se posicionando, de construir autoridade, né? Então, Rodrigo tem feito isso já muito bem há um bom tempo, né? Vocês de alguma forma também. E queria entender, assim, Breno, Leroy, Rodrigo também, mas primeiro vocês dois, assim, o que vocês entendem que é relevante, né? Um conselho aí para outros founders de passos que podem ser dados, ou até coisas que vocês gostariam de estar fazendo e não estão fazendo, mas que já está no radar, assim, se fosse dar um conselho aí para um founder nesse sentido. Posso começar? Vai lá, vai lá. Quero começar porque tá muito na minha cabeça, assim, é engraçado que vocês me conhecem já de outros eventos, assim, né? Eu sempre fui aquele CEO que vinha para evento ser vendedor, vocês me viam na porta do stand ali, vendendo, perna, dando rasteira em quem passasse na porta, mas eu vinha muito para vender, a gente tá aqui como patrocinador do evento também, e essa é a primeira vez que eu venho com um outro olhar, assim, com um olhar de, cara, eu vim para fazer benchmark, eu vim para fazer network, eu vim para me conectar, claro que eu tô com um time muito forte, me ajudando muito ali no operacional, isso me proporciona ter essa liberdade para isso, né? Mas uma das coisas que tá muito no meu radar cara, eu preciso começar a gerar conteúdo, eu preciso me posicionar ali na internet, no LinkedIn, enfim, que é uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca tive esse tipo de posicionamento, assim, e essa chave ela já virou, assim, e esse evento ele já veio para isso, eu me conectei com várias pessoas aqui que já fazem isso, fui atrás de várias, assim, desde do final de semana passado que eu já fui mandando mensagem antes pra galera, cara, eu quero bater um papo contigo, dentro desse propósito meu de vir pra cá fazer network, e as principais pessoas que eu me conectei foram pra isso, foram pra falar disso, pra entender como é que eu me posiciono, como é que... E eu sempre fui meio low profile, nunca me apareci muito, nunca gostei muito de ficar me expondo, né? Mas, cara, e aí... Esse evento, você faz benchmark com outras pessoas, entende que tu tem um certo conhecimento, que às vezes eu achava que não tinha, isso me gera muita confiança, né? Então, assim, eu tô exatamente nesse momento de... A gente, como founder, é muito autocrítico, né? Então, a gente coloca a barra lá em cima e quando a gente vai ver, tem gente que, né, às vezes tá com a barra lá embaixo, né, e você tá deixando de fazer, e você podia estar ensinando muito mais, entregando muito mais, comunicando muito mais, se diferenciando, né, por causa disso, né? Então... Perfeito, é isso aí. Então, hoje, assim, não sei dizer qual é o momento certo, assim, né? Acho que cada caso é um caso. Mas eu fui o cara que realmente fui muito operacional ali no começo, no sentido de ser, focar no modelo de venda que tava dando certo. Eu achava que era meio perda de tempo eu tentar fazer conteúdo, sei lá, o Instagram da Conexa, se vocês olharem aí no passado, não tinha nada. A gente começou a fazer postagem tem meses, assim, talvez um ano no máximo. Então é uma coisa que nunca foi ali o nosso olhar, mas agora a gente tá nessa virada de chave. A estrutura da empresa também já proporciona isso, e a gente já tem muito conhecimento para poder realmente contribuir, né, com outras pessoas. E eu já faço isso há muito tempo, no sentido de contribuir, não publicamente. Não ali, dando a cara a tapa, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fica meio travado mesmo. Então, bem legal você trazer esse tema, porque esse evento pra mim é a virada de chave e vocês vão ver muito mais o Breno aí na internet daqui em diante. Muito bom, muito bom. Vai lá, Leroy. Boa, da minha parte eu entendi que pra ser um empreendedor eu tenho que ter um pacote completo, né? Então eu vou ter que cuidar de todas as áreas da empresa, vou ter que entender de todas as áreas da empresa, e uma vez que eu faço isso, eu começo a entender o que cada área precisa fazer para funcionar. E aí tem algumas em que eu sou essencial. E qual é que eu sou essencial como CEO? É de ser a porta-voz da empresa para fora. E aí, entendendo isso, eu entendi que, beleza, eu preciso me comunicar, preciso me posicionar, preciso estar nos lugares.
eu gosto de falar, entendo que falo bem, às vezes dá uma insegurança nisso, mas eu me dei conta que, bem na linha do que tu tinha falado, né, de que às vezes tem pessoas que dominam muito menos tecnicamente o assunto que a gente domina, mas estão lá... Tem a coragem de falar, estão lá... E comunicam bem, porque eu não preciso ser um super especialista para eu falar sobre um assunto, eu preciso saber comunicar bem aquilo. Porém, se eu sou um especialista e tô falando sobre o assunto, é muito melhor, porque eu consigo... alguém me pergunta sobre algo, eu consigo trazer um termo técnico, trazer uma informação mais técnica, mais especializada. Trazer mais valor, né? Exatamente. Então eu consigo agregar nisso. E aí, o que eu entendi é que esse posicionamento, até nos meios digitais, aí LinkedIn é o que a gente tem feito muito de uso para chegar em maior público, é algo muito mais inteligente, porque eu consigo explorar o digital para disseminar aquele conhecimento, aquelas informações. E isso conecta muito com o que a gente estava falando de novo em diferenciação, né? Porque quando você vai lá e você fala e você se expõe, né? Você como fundador, e você vê que tem outras pessoas que às vezes se aparecem muito mais do que você, né? Porque não tem o mesmo conhecimento técnico, mas estão fazendo. Eu volto para o primeiro assunto, que era sobre o negócio, sobre o produto, e no final das contas, muitas vezes, as empresas fazem as mesmas coisas. A empresa é excelente no que faz, mas às vezes ela não entrega o valor de uma maneira muito estratégica, de uma maneira que realmente diferencia ela no mercado, e acaba que muitas vezes outras empresas estão ali ocupando um espaço até maior, tem mais clientes, ou enfim... inúmeros fatores, simplesmente porque eles souberam aproveitar um gancho, né, que faz sentido para o cliente deles e tal, mas na verdade a tua solução poderia entregar mais valor, poderia entregar mais resultado, mas talvez ainda não acertou em como diferenciar, como posicionar, né, por isso que fundadores na linha de frente faz muito sentido. E aí, outra coisa que eu vejo é que melhores negócios, eles acontecem quando a gente se conecta como pessoas. Então, uma vez que eu consigo trazer uma informação ou falar algo, eu converso com algum potencial cliente, ou até com um cliente e diz, nossa, aquilo que tu falou para mim era muito interessante. E assim, eu não consigo fazer todos os discursos para todos os clientes o tempo todo. Com certeza. Então, se eu faço isso no meio digital e isso fica público, o próprio algoritmo vai ajudar a levar, seja para o meu cliente mesmo, aquele assunto que era importante, e aí o cliente chega para mim depois e diz, aquele negócio que você falou lá era interessante, como é que a gente faz para aplicar isso aqui dentro? Pô, vamos conversar, vamos ver. Então, eu entendo que essas ferramentas que a gente tem no meio digital, elas contribuem muito para a gente estar presente em mais lugares com menos esforço, menos gasto energético. Então, eu consigo talvez entrar toda semana dentro do meu cliente, estar lá presente com um vídeo que eu postei, com uma informação que eu criei, e que presencialmente seria muito difícil eu estar lá presente toda semana no meu cliente, né? Com certeza. Vamos lá, Rodrigo. Boa, eu queria citar um livro que eu li na faculdade faz acho que uns 10 anos atrás ou mais, mas ele continua muito atual, que é o livro Zag, do Martin Neumeyer. Meu autor favorito, até olha hoje. Aí, que massa. A gente é colega de faculdade, para quem não sabe, Rodrigo estudou comigo na UFSC, há muitos Design anos UFSC. atrás, não vou falar quando, mas... E ele fala, o nome do livro é Zag, porque ele faz uma analogia com o zigue-zague. Então, se o mercado faz zig, você faz zag. Quando o mercado fizer zag, você faz zig. Isso é diferenciação na analogia dele, né? E aí, do Guia da Alma, que o mercado foi evoluindo, os benefícios de saúde mental foi evoluindo de uma forma muito rápida e muito consistente, assim, principalmente depois da pandemia. Então, houve um tempo onde, na verdade, ninguém falava de saúde mental em empresas. E aí, o ZIG do Guia da Alma foi, a gente já tem uma plataforma de saúde mental B2C, vamos criar uma versão dela B2B. Então isso foi um movimento nosso. Vamos falar de saúde mental para a empresa, né? Exatamente. Aí começou a se falar de saúde mental para a empresa. E aí começou a surgir muitas soluções. Depois da pandemia, cada pouco era uma startup nova oferecendo um serviço semelhante. Aí a gente... assim, startups Vamos novas... oferecer caos mental para a empresa agora. Não, aí não, né? Aí é contra a nossa missão, eu acho. Tá bom. Mas, enfim, se acha ainda, né? E aí, o que aconteceu? Também é um mercado onde tem players grandes e consolidados, né? Que estão à frente, assim, em alguns passos, em captação, em time e tal. E aí a gente entendeu o seguinte, conversando, ouvindo os clientes, né? Ouvindo o mercado. Tem uma falha muito grande em utilização, em realmente adesão ao benefício. Por quê? Porque o mercado convencionou uma coisa assim, contratou a plataforma vai oferecer terapia ali para seus colaboradores, mas só vai até aí, no sentido de dar o acesso para o aplicativo e tchau.
Se vai usar ou não, não importa, né? Se vai usar ou não, o importante é botar seu. lá na divulgação das vagas. Na divulgação das vagas lá, o benefício. E aí, isso talvez consegue colocar uma oferta competitiva e preços baixos para gerar receita. Só que isso, quando não tem a utilização, isso gera churn. Então, se a empresa não usa o benefício, é bom para o meu, vamos dizer, para esse meu concorrente é bom porque ele não tem custo. Toda vez que alguém usa, ele tem custo. Então, se não tem custo, ele tem margem mais alta. Tá, focando assim, ele pode até crescer em faturamento, mas não vai ser sustentável. Então, a gente observando isso, começou a pivotar o nosso produto para ter a maior adesão do mercado em benefício de saúde mental. Aí a gente entrou com gamificação, entrou com jornadas de engajamento e, de novo, aquela coisa do propósito, né? Cumprindo a missão do Guia da Alma, que é impactar realmente as vidas das pessoas. E aí, através disso, a gente não está focando em margem, a gente está focando em retenção, está focando em LTV. Foi migrando para esse lado assim que a gente conseguiu diferenciar melhor nosso produto e trazer esses resultados reais através da saúde mental. Eu ia comentar só algo que eu lembrei, que a gente faz um processo de ideação, às vezes, com algumas empresas, startups, para definir produto. E aí a gente sempre fala que uma boa ideação é quando eu tenho briga entre o pessoal de produto, o pessoal do financeiro e o pessoal de tecnologia. E eles têm que brigar, porque o objetivo do produto, ele normalmente vai ser o oposto do objetivo financeiro. Então, porque de usabilidade e experiência, se fosse de graça para o usuário, seria melhor. Mas se for de graça, não tem receita. Então eu tenho que ter essas duas frentes brigando, que eu acho que é um pouquinho disso, e a tecnologia às vezes quer fazer ciência de foguete. E não dá para fazer ciência. Precisa. Não precisa. Então eu tenho que ter essas três frentes brigando, e aí isso é o que eu acho interessante, né? Esse equilíbrio faz com que a gente se conecte mais com o propósito real. Eu preciso ter receita, mas eu preciso entregar para o meu cliente o benefício. Se eu não entregar o benefício, eu não consigo fazer, não é sustentável, né? Sim, com certeza. E isso conecta com um ponto de novo, né? Mais uma vez voltando no assunto da diferenciação, né? No ZIG e no ZAG, por exemplo, que você estava falando, que é esse movimento, né? Aí falando da gente mesmo, do nosso próprio trabalho, né? A gente ajuda outras empresas de tecnologia como vocês, né? A escalarem, crescerem. E a gente entendeu que o que a gente precisava fazer em algum momento era entender o melhor framework, a melhor metodologia que fosse escalável para os nossos clientes, para o nosso negócio e tal. E o projeto foi andando, a gente foi crescendo 100% a ano, beleza. Foi se desenvolvendo, até que a gente percebeu, opa, peraí, né? Em algum momento a gente era um dos únicos players que fazia aquela determinada coisa. Daqui a um tempo, opa, tem vários players fazendo isso. E tudo bem, não tem problema nenhum com concorrência, eu sempre digo que tem espaço para todo mundo, e eu acredito realmente que tenha. E aí entrou um ponto emblemático pra gente, que é, cara, eu não quero ser o maior, nunca quis ser o maior, mas eu quero fazer muito bem feito, eu quero ser o melhor no que eu faço, né? E aí a gente entendeu isso tudo que a gente tá falando. Cara, o que tá acontecendo? Beleza, tá muito fácil acessar framework, metodologia, com a disseminação de comunicação e tudo mais, em todas as áreas. Eu não tô falando só em marketing, né, ou em vendas, mas em produto. Então hoje, né, ontem no podcast que a gente estava fazendo aqui no evento também, a gente estava falando, né, hoje a tua feature pode ser copiada a um prompt de distância, né? Então você tem lá um feature, você fala sobre... Não, porque a minha ferramenta é a única que tem o chatbot integrado com o fulano. Beleza, daqui uma semana não é mais. Acabou teu pitch, né? O nosso é o único que entrega esse dado na ponta. Não, esse pronto, já integrou, porque a outra ferramenta puxou uma API pública e agora todo mundo tem acesso, ou a OpenAI decidiu que agora eu vou ter essa feature aqui. Pronto, teu negócio morreu de um dia para o outro, né? E o que faz a diferença, né? É realmente isso, né? Como eu transformo o meu cliente. Então, às vezes aparecem outras soluções mais baratas, mais velozes, não importa muito esse momento agora, mas que eu me conecto, eu entendo que você faz essa transformação e é isso que eu preciso, né? E aí o cliente continua contigo. Então, né, o Rodrigo falou ali da saúde mental, né? Então, se você está apoiando essa jornada, está implementando no teu cliente, isso faz muito sentido. Porque, pô, meu cliente está usando, eu estou não só tendo um benefício para atrair o cara para a vaga, mas eu estou percebendo que isso aqui resolveu, que aqueles pontos estão evoluindo, né? Então, acho que vale muito a pena, né, a gente entrar nessa questão, né? Total. E até tava pensando no que você falou antes da cliente que mandou mensagem na praia, porque a gente é cliente conexo, né? E esse dia eu tive conversa com a minha financeira também, a gente tava lembrando que... Ela tava na praia? Não tá na praia ainda. Mas ela tira férias? Cara, a gente, antes de ter a Conex, a gente já tava com uns 80 clientes B2B. E aí é o que você falou, planilha, nota fiscal na mão, sistema da prefeitura e tudo mais. Então já estava pesado para ela, né? Só que hoje a gente tem 400 clientes.
Então imagina, cara, se com 80 era impossível, imagina 400, né? E ela realmente usa muito, agradece. Agora ela conectou a integração do banco também. Então até a conciliação financeira tá fazendo via Já tudo Connex. automático, Então, cara, você nem sabe, mas você vende saúde mental também. É verdade. Boa, muito bom. Pois é. Eu queria puxar um assunto assim que eu hoje invisto em outras startups também, né? E quando eu venho no evento desse, assim como parece o João já fez, sai conversando com startup, entendendo assim, e trazendo pro gancho da diferenciação, em cima do que vocês falaram aqui, uma coisa que me veio na cabeça é essa coisa de, às vezes, entender um pouco mais e nichar um pouco mais o teu ICP, sabe assim? Que é uma coisa muito difícil pra galera que tá começando, e a gente soube fazer isso muito bem por um bom momento da jornada da Conexa, que eu acho que as pessoas ainda erram muito, assim, que é a coisa de entender, cara, esse é meu público, é aqui que eu entrego valor, é aqui onde eu consigo realmente fazer o meu negócio dar certo. Fica uma dica. As pessoas falam muito, né? Desculpa te interromper, mas as pessoas falam assim: pra quem você vende? Ontem a gente falou exatamente isso. Pra quem você vende? Eu vendo pra todo mundo. E quem que compra? É o decisor. Fica uma dica. Sempre quem compra é o decisor, né? Porque senão ele não decidia, né? Então, beleza. Mas é por aí, velho. A gente sai conversando com a galera e a galera realmente quer vender pra todo mundo. O produto é pra todo mundo. É a resposta terror do marqueteiro. É muito doido, velho. Tipo assim, e aí realmente você não vai conseguir ser bom, você não vai conseguir alcançar seu propósito, você não vai conseguir escalar aquele negócio. Eu sei que no começo é muito difícil dizer não, mas até eu falo assim, né? Muita gente fala isso, assim. O empreendedor é mais sobre dizer não do que sobre dizer sim. O não é libertador, né? O não é muito libertador. Então, até nessa hora, assim, de um cliente que você vê que não é um cliente que você vai conseguir entregar, que você vai conseguir entregar aquele resultado, cara, não vende, velho, não vende. Eu sei que é desafiador. E eu sei que no começo, talvez você tenha que fazer umas vendas erradas ali, mas faça conscientemente de que você tá indo pelo lugar errado. Você tá escolhendo um caminho que não vai te levar ao sucesso. É você começar a vender pro cliente errado. Eu entendo que também no começo, às vezes, você precisa experimentar coisas novas, é normal. Eu faço analogia assim, quando o barco tá afundando, você joga um bocado de coisa na água, vê o que vai boiar ali e escolhe alguma coisa pra ficar. Mas você tem que escolher alguma coisa em algum momento. Você não pode querer pegar em tudo, porque você não vai conseguir. Então, tudo bem que no começo você, vou tentar aqui com um perfil diferente, vou experimentar isso, vou direcionar o produto para um outro. Ok, tudo bem. Mas parece bobagem. E às vezes a pessoa responde, não, mas é o mesmo produto. Mas, cara, o produto é o mesmo. Mas aquele cara, se ele tem um perfil diferente, muda toda a tua abordagem comercial, a venda é diferente, a forma de você vender, os argumentos são diferentes, as objeções que vão surgir são diferentes, a forma de precificar é diferente. Cara, não é só sobre o produto. Não é, mas o produto é o mesmo, então eu vendo para todo mundo. Não é sobre isso. E aí a gente tá falando de diferenciação, né? Que é o tema aqui do debate. E eu acho que talvez esse seja um ponto onde a galera mais erra, assim, na minha opinião, em termos de não conseguir se diferenciar, é tentar tirar para todo lado, achar que vai atender todo mundo, achar que vai ajudar todo mundo. Tá ligado à questão do propósito, né? Então, quando você não tem um propósito, fica mais difícil ainda você encontrar ali o público que você vai atender, e aí é ladeira abaixo. E tem um ponto importante só para complementar, que aí misturando um pouco o assunto, que é a história do ICP, né? E muitas vezes o pessoal pensa que você vai definir o ICP, ou seja, você vai criar um ICP. Eu quero vender para empresa financeira, que tem mais de 500 pessoas, tem 5 diretores, fatura mais. Quantos clientes você tem? Não, nunca vendi para esse cara. Então, esse não é seu cliente ideal, né? Esse é seu cliente que você sonhou com ele, né? Então, é muito mais interessante você identificar o seu ICP do que você definir por si só, né? Então, você ir lá e quem são os meus clientes? Eu sempre falo isso. Eu falo que não necessariamente a tua empresa precisa ser nichada. Você pode atender vários nichos. Você pode ter a capacidade de atender muita gente, mas atender em blocos, né? Ali em cohorts que você vai separar. Porque você vai entender, o Breno ali. Eu atendo muito SaaS. A dor do founder de SaaS, do CFO de SaaS, se ele tem um ticket mais baixo, é completamente diferente de uma empresa, uma corporate, que às vezes tem o mesmo volume de clientes, mas que varia mais o orçamento e tal, eles têm outro tipo interno. Então, no final das contas, a empresa tem mais de 1.000 pessoas, às vezes fatura não tão diferente, mas que, né, no papel é parecido, mas na prática não é parecido, né? Então, você ter essa clareza, eu volto de novo no ponto da clareza, né? A clareza, eu diria que hoje, na minha visão, em marketing e vendas, é o principal gargalo de crescimento. A empresa não tem clareza, ela não tem clareza da transformação que ela faz, ela não tem clareza de por que o cliente escolhe ela, e ela não tem clareza de como seguir, né, se diferenciando e entregando isso para o mercado. E aí, só trazendo um gancho aqui, já que comecei falando um pouco de AI, de, né, todos os assuntos do mercado, e ontem de novo a gente falou sobre isso aqui em outra conversa. A AI, de modo geral, ela trouxe muitos benefícios, né? E aí, indo pro balaio comum, né? Vamos resumir IA agora em IA generativa, que é o que o pessoal mais usa ali no dia a dia e tal. Tem uma parte muito relevante que principalmente founders desse level não usam e que é muito simples e tem um ganho de produtividade gigantesco, que é usar essas IAs para analisar teus clientes.
pegar comportamentos de teus clientes, que você tem um monte de dado lá que você nunca parou para analisar quem é quem, o que eles fazem, entrevistar essa galera, né? Eu que venho de branding, né, de 15 anos atrás, cara, a gente fazia um projeto de branding que tinha 200 entrevistados, a gente passava 1 mês e meio catalogando, em planilha, formulário. Hoje leva 1 dia e meio, entendeu? A gente vai lá, pega 200 entrevistas, faz cohorte das entrevistas, dá peso diferente, consegue ter uma puta análise, e talvez projetos que eu já fiz no passado teriam sido feitos de uma forma diferente, né, para ajudar a posicionar um negócio como esse, né? Então, assim, eu acho que, voltando um pouco nas dicas que a gente estava falando para founders, cara, gasta um tempo, usa essas ferramentas que a gente tem hoje, de inteligência, de pesquisa, né, para dar esse passo, assim, entender teu cliente, porque isso vai ser fundamental para você conseguir entender, cara, eu transformo muito a vida, né, como o Rodrigo fez, né, porque eu conheço a história da Guia de Alma de perto, cara, eu vi que, assim, esse tipo de negócio, o cara se importa com saúde mental e realmente a nossa transformação lá acontece. Então eu vou gastar energia com esse cara, não porque ele é o mais fácil de eu vender, mas porque é onde eu mais vou transformar, sabe? E isso no longo prazo é matador, né? Uma coisa que eu vejo é que quando a gente encontra cliente do ICP certo, a venda é muito mais fluida. E é muito mais sobre, talvez, a gente mostrar o quanto que a gente consegue atender aquela demanda. E conhece também do dia a dia do cara, né? E do que, por exemplo, budget. Quando o budget passa a não ser um problema para o cliente, é um dos indicadores de que tu tá chegando perto do ICP certo. Porque ele não vai ter dor para ti de pagar, porque ele entende aquele valor. A dificuldade dele, às vezes, é de, será que essa é a melhor plataforma? Será que essa é a melhor solução para mim? Me mostra os teus cases, me mostra onde que tu pode me convencer. Então, e eu penso nesse processo de diferenciação como algo cíclico, né? Com certeza. Todo momento eu tenho que estar olhando para ver como que eu me diferencio, né? Não, com certeza, acho que faz muito sentido, né? Como eu vinha falando, até no nosso negócio, por exemplo, a nossa diferenciação no momento é voltar para nossa essência lá atrás de, a gente nasceu no branding, fez isso a vida inteira. E no nosso mercado, que a gente atua há mais de 10 anos, as pessoas estão deixando isso um pouco de lado. Não o branding no sentido do rebranding, de identidade visual, mas de voltar e pensar, cara, o que eu faço? Né? O que eu estou comunicando para o mercado? E como eu falei ali do problema de clareza, a gente vê que no final das contas, quando a gente tem problemas em marketing, em performance, em mídia paga, em várias áreas, muitas vezes o problema volta na essência ali. Cara, será que a gente está comunicando com clareza? Será que eu estou falando com o cara certo? Porque, como eu falei, método tem vários, né? Mas se você pegar a informação errada e colocar no método, você vai propagar da maneira certa a informação errada, né? Então, no final das contas, isso gera um baita de um problema, né? Que você, às vezes não tem resultado e você pensa que aquele canal não funciona em específico. Eu patrocino evento não funciona. Será que o evento não funciona ou será que a tua mensagem para evento tá errada? Porque às vezes a tua mensagem funciona na mídia paga, mas não funciona no evento. Por quê? Porque não é a mesma mensagem. Porque ali tu tá falando com a pessoa, né? Eu tava comentando com um colega meu que eu tô incentivando há um tempão a patrocinar um evento para ele sentir o evento, já que ele tinha capacidade de fazer isso. Eu falei, cara, tu vai ter uma coisa que tu nunca viu na vida, que é, as pessoas vão chegar pela primeira... E ele é assim, ele é relevante na área de atuação, as pessoas conhecem a empresa dele. Eu falei, vai chegar um monte de gente que nunca te viu e vai ficar impactado por existir uma empresa que faz o que você faz. Porque se ela não te conhece ainda, que é uma chance gigantesca, porque a gente vive numa bolha, ela vai chegar e falar, sério, existe um software financeiro especialista em SaaS? E assim, cara, todo mundo conhece o Breno, já conhece um pouco da Conexa, o cara já construiu isso no magético dele, ele já entendeu isso. Mas talvez no evento o cara nunca viu. Então às vezes o teu pitch que tu usa em todo o resto não vai funcionar. Porque simplesmente o cara vai chegar ali e tu vai falar, caraca, nunca ouvi essa pergunta. Porque quando o cara levantou a mão para falar comigo no inbound, ele já viu meu site, já viu meu anúncio, ele já sabe isso. Mas agora eu vou ter que pessoalmente explicar, sem criativo, sem um videozinho, né? Como é que você faz? Então, né, Rodrigo, conta um pouco disso, cara. Como que você se diferencia em evento, já que a gente puxou essa bola? Cara, como a gente tem um mercado com alguns players consolidados já, então é muito comum no evento as pessoas chegarem e falarem assim... Daí a gente faz um pitch rápido, explica, as pessoas falam, tipo aquele cara lá, parecido com aquilo. Daí a gente fala, é parecido, mas o diferencial é XYZ. Então, conhecendo o público que vem no evento e conhecendo os nossos concorrentes, a gente já tem pitches prontos do que explicar de diferente do nosso concorrente. Porque aí a pessoa não sai com a impressão do tipo assim, mas é mais um daqueles caras lá. Não. Eles têm um serviço parecido, mas o diferencial é... Então a pessoa já sabe, se ela está buscando, né, algo que realmente é o diferencial que a gente comunica, ela sabe que ali é a solução certa. Só que até a forma de explicar o diferencial vai variar conforme o concorrente que a gente está comparando. Então por isso que tem que conhecer o mercado em volta também, porque aí, sabendo quais são os gaps do seu concorrente,
você sabe como comunicar melhor o seu serviço, como você entrega aquilo de uma forma superior a ele. Muito bom, muito bom. E galera, puxando aqui um gancho também, né? O Leroy falou isso logo no começo, né? De se cercar de pessoas boas, né? Então acho que esse é um ponto super relevante de a gente reforçar aqui também que a diferenciação ela vem disso também, né? De trazer quem sabe para perto, fazer com quem faz, com quem já fez, né? Então, por exemplo, você quer diferenciar o seu negócio, seja, né, tanto para fora como para dentro, né? Você pode trazer e tratar bem seus colaboradores, construir o teu time ali com mais saúde mental, ter um guia da alma ali que pode te ajudar nessa jornada. Você pode trazer uma L2 para te ajudar a diferenciar o teu produto, né, e construir aquilo que o teu mercado, depois que você sabe realmente para quem você vai atender, né, o que você vai entregar, né, que pode te ajudar a construir esse produto. Você pode trazer a Conexa, né, para resolver um lado ali da sua empresa, ter o lado financeiro, ter paz de espírito e também saúde mental, né, Rodrigo? Porque a gente acabou de definir que a Conexa está vendendo saúde mental também, tá concorrente, ó, Rodrigo. E assim, se cercar de pessoas que estão fazendo isso, né, cara, e aí de novo, né, fazer o jabá, porque isso aqui não é de graça, né, então se puderem buscar profissionais, né, mentores, empresas, né, pessoas como a Montre, né, empresas como a Montre, que estão aí no mercado há muito tempo, ajudando as pessoas a entregar resultado, a se diferenciar, né, a não fazer mais do mesmo, acho que faz muito sentido, né, então galera, se vocês quiserem dar aí um fechamento e dar uma palavrinha final, pode falar do negócio de vocês mais uma vez, dar um recado aí pros founders, pro público, fiquem à vontade. Legal, muito bom assim pra quem tá assistindo e pra mim também um processo sempre de aprendizado. Acho que você falou de estar conectado e estar com pessoas boas, a gente tá fazendo isso aqui agora nessa mesa, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente falou de várias coisas de diferenciação assim que talvez sejam básicas, né, como ICP, básicas no sentido de que são pra todo mundo, mas eu acho que o empreendedor ele também tem que ter uma visão assim de que não é porque deu certo pra outra pessoa que vai dar certo pra ele, sabe? Acho que é uma coisa que principalmente quem tá começando não tem muita maturidade, escuta uma coisa no podcast, escuta alguém falando isso e acha que aquilo vai dar certo pra ele. Acho que o grande lance também é você entender o que é pra você, sabe? Do que você tá escutando, do que você tá vendo aí, o que realmente se encaixa com o teu perfil. Porque não adianta nada a gente falar, a gente falou aqui sobre, por exemplo, o empreendedor ser o porta-voz da empresa e tá ali na frente, mas cara, isso não é pra todo mundo, com fato. certeza. E talvez assim, o cara ficar ali tentando fazer isso, o empreendedor, a empreendedora ficar tentando fazer isso, se aquilo não é um perfil dele, não vai dar certo, vai frustrar, ele não vai gostar de trabalhar, o resultado não vai vir, ele poderia estar focando em uma coisa que faz mais sentido pra ele. Então quando a gente olha diferencial, assim, tem que ter esse olhar sempre de beleza, isso deu certo pra Breno, deu certo pra todo mundo, pra Rodrigo, pra assim, mas e pra mim, isso de fato é funcionar, isso tem alinhamento com o que eu quero, com o que meu modo de trabalhar, isso serve pra muita coisa dentro da jornada empreendedora, assim, você, com certeza. É muita informação, são muitos caminhos, cara. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 50 pessoas no time, mas a gente ainda não consegue fazer tudo, a gente não é ainda especialista em evento como é o próprio Guia da Alma, que tá colado em todos, aí a gente ainda tá aprendendo, a gente entende que, poxa, eu ainda não faço outbound, então não dá pra fazer tudo, mas se eu fosse escutar, toda hora alguém fala, pô, por que você não faz outbound, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, claro. Cara, tem que ter um certo foco, tem que entender o que é que eu sei fazer também, o que é que tá dando certo, é quase que o ICP também dos canais de venda às vezes, com certeza, o ICP do time, o ICP assim, esse conceito de foco de ICP, ele tá em várias frentes da batalha aí do empreendedor, e é só deixar essa reflexão aí com pra certeza. galera. E só pra complementar o que você tá falando, eu acho que é importante a gente comentar isso primeiro, né, que eu acredito muito que a gente pode aprender com todo mundo, então é muito bom a gente estar com a cabeça aberta, ouvir muito, mas também filtrar muito, né, porque a gente ouve muita coisa, e às vezes uma coisa que alguém falou serve pra você e não serve, e vice-versa, né? Então às vezes uma coisa que não serviu pra alguém serve pra você, né? Eu acho que esse é um ponto. Segundo é a autenticidade, né, cara? Eu acho que a autenticidade é a chave da diferenciação, não só pro negócio, mas pro empreendedor também, né? Cara, quem eu sou? Quem eu sou como empreendedor? O que eu tô buscando? Qual é o meu propósito, né? De novo, não só do negócio, mas do empreendedor. E aí você vê que faz sentido ou não. Ah, o meu negócio é de escala, eu quero vender esse negócio. Eu quero ter um exit. E aí depois vai outra coisa. Não, cara, eu no mundo da tecnologia acaba que as ideias acabam ficando muito parecidas, meio que por osmose, né? E não, cara, o negócio pra mim não é ter uma escala infinita. Parece que todo mundo todo mundo tem que ser investido, todo mundo Exato. tem que... Né? Não, eu quero aqui no meu ritmo, eu tô crescendo, o meu negócio tá saudável e é isso que eu quero. Então tenha clareza do que você quer. Eu acho que isso é importante. E por último, só pra fechar o que você falou de porta-voz, né, cara? Isso é uma coisa que eu discuto muito, assim, principalmente de forma não pública, inclusive, sobre essa necessidade de se posicionar, mas que existem várias formas de você se posicionar. Não precisa... Eu, pessoalmente, eu não gosto de gravar vídeo pessoalmente. Eu não gosto. Poderia gravar muitos vídeos. A galera me pede o tempo inteiro, mas eu não faço isso. Porque não me sinto confortável, não só por uma trava, mas por realmente não ser o meu modelo favorito de conteúdo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversas um pouco mais profundas. Então, de conversar mais, trocar mais ideias, de
ser provocado, gosto muito que me contraponham, que discordem de mim, né? Eu sempre falo, se quer ser meu amigo, discorda de mim, né? Porque eu vou aprender alguma coisa, né? Então, assim, então, por exemplo, às vezes você tem a oportunidade de estar numa mesa dessa, né? De participar de um podcast, de escrever um texto, escrever um artigo, né? Não significa que você precisa estar, né, com um vídeo lá e tudo mais. E também, se isso não é pra você, cara, tá tudo bem, né? E você vai encontrar uma outra forma também, né? Eu compartilho disso aí, de não gostar de gravar vídeo. Gosto do ao vivo, gosto de bater papo, assim. E até às vezes convite para palestra e tal, já palestrei em eventos antes, mas o que eu mais gosto de fazer, quando é oportunidade de palco, é painel. É painel, porque é todo mundo sentado Perfeito. ali, trocando ideia, e é o jeito que eu desenvolvo bem. Então, eu acho que é muito o que vocês falaram mesmo, assim, tem que saber no que eu sou bom, e no que eu não sou bom também, e no que a minha empresa é boa e no que não é, porque isso também vai diferenciar a tua performance na hora de fazer a diferenciação. Boa. Eu penso que diferenciação tem muito a ver com o indivíduo, né? Então, o indivíduo, todos nós somos diferentes e essa nossa diferença a gente tem que, de alguma maneira, colocar isso para frente, né? Então, enquanto empreendedor, enquanto negócio, tem que colocar isso para frente. E uma das formas como eu entendi isso é não focando naquilo que eu não sou bom e focando naquilo que eu sou bom. Né? Então, todo mundo tem coisas para melhorar e em algum tempo eu ficava me culpando por talvez não fazer tal coisa tão bem. E aí numa mentoria que eu fiz até com um mentor de executivos mesmo, foi muito legal. Falou, o que tu faz bem é onde tu vai brilhar. Né? Então, não gasta energia com aquilo que tu não faz bem, tentando ser... Quem tu não é, né? Tentando ser quem tu não é e, pelo contrário, pega aquilo que tu é bom, foca nisso e faz isso brilhar. Uma das formas que a gente faz isso até quando a gente está mentorando pessoas dentro da própria empresa, liderando pessoas, é ajudar as pessoas a identificar o que elas gostam. Normalmente, aquilo que as pessoas gostam é aquilo que elas fazem melhor. Né? Então, um hobby, alguma coisa assim, elas vão acabar se dedicando mais nisso e vão entender aquilo melhor. E aí, tu te cercar depois de outras pessoas que são muito boas em outras áreas que as que tu não é bom. Com né? certeza. E aí tu te complementa e aí tu consegue te destacar naquilo. Né? Não, com certeza, galera. Acho que a gente fecha aí esse papo com alguns pontos-chave aí, né? Então, encontrar uma diferenciação, se encontrar, né? Ter autenticidade, né? Se cercar de boas pessoas, bons mentores, bons parceiros, né? Bons colaboradores, bons sócios, né? E assim a gente vai seguindo em frente, se diferenciando. E de novo, né? Só agradecer vocês aí, galera, pelo papo. Acho que foi bom demais, passou muito rápido, né? Já estamos no limite aqui, ó, mais uma vez chegando 30 segundos antes de acabar o horário. Fechou. Valeu, Leroy. Muito obrigado. Valeu, Brenão. Sempre parceria. Rodrigão. Valeu, mano. Muito obrigado. E tamo junto, galera. Em breve, mais conteúdos por aí. Valeu. Valeu. Valeu.